Mas algo que é inegável para qualquer pessoa aqui no Brasil é a condução parcial do ministro Alexandre de Moraes, enquanto presidente do Tribunal Superior Eleitoral, na condução da eleição. O presidente Bolsonaro, por exemplo, ele não podia fazer lives na sua própria casa, ele não pôde usar as imagens do 7 de setembro, que é o dia da nossa independência, na sua propaganda. Enquanto isso, o outro lado, para poder mostrar a simetria, o outro lado do PT dizia que o Bolsonaro era canibal, ele era pedófilo, que ele iria acabar com o 13º e com as férias. Isso em propaganda eleitoral gratuita na televisão para todo o Brasil ver. Nesse período eu tomei 2 multas, cada uma de R$30 mil, uma por ter divulgado uma manchete de um jornalista chamado Reinaldo de Azevedo, que até pouco tempo chamava o PT de ladrão, enfim, fazia críticas, e que agora mudou de lado, mas eu peguei essa notícia anterior dele e simplesmente divulguei e li a notícia dele, R$30 mil vindo do ministro Alexandre de Moraes. E a segunda representação também, processo de mais de R$30 mil, foi um vídeo onde eu fazia praticamente uma opinião minha a respeito do que era o governo do PT do futuro, que eles tinham fazer o L, né, o L de Lula. Esse vídeo, na época, já tinha alcançado 40 milhões de visualizações somente no meu Instagram. Então, aqui basicamente é só alguns, né, contando uma experiência do que também nos afeta, e os últimos, de fato, 3 pontos. Primeiro, o senhor esteve com o Barroso e o Alexandre de Moraes, que disseram a respeito da suposta tentativa de assassinato que eles sofreram. Só existe uma pessoa nesse Brasil que de fato sofreu uma tentativa de assassinato, que é Jair Bolsonaro, e que inclusive é um ex-filiado do PSOL. Tem que deixar isso bastante claro. Segundo ponto é que eu gostaria que essa reunião tivesse sido anterior a deles, que eu gostaria que você tivesse feito uma pergunta para o ministro Alexandre de Moraes no seguinte sentido: ministro Benedito, quando foi anunciada a vitória do presidente Lula no Tribunal Superior Eleitoral, ele vai até o ministro Alexandre de Moraes e diz: missão dada é missão cumprida. Eu gostaria muito que alguém, pode ser até o mesmo próprio Benedito, ou o próprio ministro Alexandre de Moraes, ele dê a resposta do que isso significa. Missão cumprida. Que história é essa? Até hoje isso foi estranho. Nas eleições presidenciais de 2022, o TSE se comportou, eu já disse várias vezes aqui, como um verdadeiro partido político, beneficiando explicitamente um dos candidatos. TSE diz que é crime Bolsonaro tentar reduzir preço dos combustíveis para o consumidor. Carmen Lúcia proibiu propaganda de Bolsonaro que associa Lula ao aborto. TSE proíbe campanha de Bolsonaro de usar imagem de visita a Londres. TSE proíbe Bolsonaro de usar imagem do discurso na ONU em campanha eleitoral. TSE multa Bolsonaro em 20 mil por reunião com embaixadores. Carmen Lúcia ordena a remoção de outdoors de apoio a Bolsonaro no Distrito Federal. TSE determina a remoção de publicações com áudio de Lula sobre Palocci. Urgente, TSE proíbe Bolsonaro de fazer live do Palácio da Alvorada. Carmen Lúcia mantém vídeos em que Lula chama Bolsonaro de genocida. Moraes determina quebra de sigilo telefônico de assessor de Bolsonaro. TSE determina a remoção de publicações que associam a Lula à perseguição de cristãos. Gilmar Mendes suspende multa de 18 milhões de Lula por processos da Lava Jato. TSE determina a remoção de vídeo que associa Lula ao satanismo. Moraes determina a derrubada de sites de juíza que criticou o STF. TSE determina a retirada de vídeo com entrevista de Mara Gabrilli à Jovem Pan. TSE atende campanha de Lula e abre investigações contra a Jovem Pan. Após determinação do TSE, vídeos de Nicolas Ferreira contra Lula é derrubada das redes sociais. TSE manda derrubar propaganda de Bolsonaro, em que Zema critica Lula e PT. Moraes bloqueia perfil de juíza e do jornalista Alan dos Santos na plataforma Getter. TSE
determina que Canal Brasil Paralelo apague vídeos que associam Lula a esquemas de corrupção. TSE veta campanha de vacinação do Ministério da Saúde contra a poliomielite. Campanha de Lula paga anúncio do Google, afirmando que ele foi absorvido pelo STF.